Cumprimento a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Feliz por retornar a este canal e poder refletir acerca da palavra do Senhor. A palavra que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminhar, como diz o salmista. Louvado e adorado seja o nome do Senhor. Sem perca de tempo, eu gostaria de convidá-lo a abrir sua Bíblia no livro do evangelista Lucas, no seu capítulo 15, o seu versículo 24. Um texto por demais conhecido, por demais pregado, por demais debatido, e eu gostaria de, dentro da riqueza desse texto, poder refletir com você acerca de uma passagem contida nele. Lucas 15, 24 diz assim: porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a regozijar-se. Você deve ter percebido, o texto trata da parábola do filho pródigo. Um texto de uma riqueza muito grande. Ali você encontra diversos ensinamentos, ali você encontra nesta parábola o Senhor Jesus ensinando aqueles que o ouviam acerca do amor, acerca do pecado, acerca da desobediência, acerca do arrependimento, acerca de muitos ensinos. Eu gostaria de pensar, eu gostaria de extrair esse texto que foi lido e refletir com você acerca da segunda chance, de uma segunda oportunidade que o Senhor nos dá. Queridos, nesse contexto da parábola do filho pródigo, nós encontramos o filho mais novo dirigindo-se ao seu pai e pedindo que ele lhe concedesse a sua parte na herança. Veja, essa atitude do seu filho, desse filho, melhor dizendo, ela é uma atitude desrespeitosa para com seu pai, ela é uma afronta, né, para a autoridade do seu pai. Essa herança só poderia ser repartida em morte do seu pai. E o filho em vida diz: eu quero a minha parte. Ele exige a sua parte, né? Ele demonstra com essa atitude desprezo pela família, desprezo para com os bens que o seu pai tinha conseguido auferir, construir. Ele despreza a lei, né? A lei manda que o filho mais velho, que tem porção dobrada, ele tem essa preferência, enfim. É uma atitude, acima de tudo, de completo egoísmo. Ele olha para ele e diz: eu quero viver minha vida, quero gozar, quero aproveitar, e quero que o senhor reparta a herança, me dê, que eu vou fazer segundo os meus desejos. Então você encontra uma série de atitudes reprováveis da parte desse filho. Mas o pai, de uma maneira muito compassiva, de uma maneira sem procurar conflitar com esse filho, o texto afirma que o pai partiu os seus bens e deu ao seu filho, e que ele, pouco tempo depois, partiu. E o relato do texto diz que ele partiu, e nessa partida ele gastou os seus bens de uma maneira desordenada. Ele gastou aqueles bens de uma maneira totalmente desprezível. Ele gastou os seus bens
em farras com amigos, muito provavelmente em luxúria com mulheres. Ele gastou esses bens de uma maneira muito imprudente, por assim dizer. E o texto continua relatando que pouco tempo depois veio fome sobre aquele lugar onde ele estava, e veio a crise, se instalou naquele lugar e o pegou já sem nenhum provimento de recursos. E aí ele foi apanhado por essa crise sem ter provisão para a sua sobrevivência. E ele foi obrigado a procurar emprego, e o texto relata que ele só foi encontrar emprego no contexto da crise, só lhe foi oferecido um trabalho que era um trabalho humilhante para um judeu. Porque o porco, assim está escrito no Antigo Testamento, é um animal desprezível, um animal imundo. E foi oferecido para aquele homem cuidar de porcos. Perceba que a parábola coloca aquele homem numa condição humilhante. Perceba que a parábola relata que aquele homem ele ficou sem ter opções. E é isso muitas vezes, queridos, que acontece quando nós tomamos atitudes precipitadas e olhamos tão somente para dentro de nós mesmos e enxergamos tão somente a satisfação das nossas concupiscências, dos nossos desejos, dos nossos anseios egoístas, e desprezamos a palavra de Deus, desprezamos o bom conselho de nossos pais, nossos familiares. Foi o que aconteceu com aquele homem. E o texto relata que ele foi cuidar de porcos, e ele, numa crise tão profunda, desejava comer o que os porcos comiam. Isso não lhe era permitido. Quando, nesse conjunto de situação, ele chegou, nós podemos afirmar que ele chegou ao fundo do poço. Não havia mais recursos, não havia mais subterfúgio para ele tentar sobreviver diante daquela situação toda. O que foi que aconteceu nesse momento? Ele olhou para dentro de si. Ele voltou-se para si mesmo. Ele fez a seguinte reflexão: como é que eu vivia lá em meu pai? Como é que vivem os empregados de meu pai? Os empregados de meu pai têm uma vida muitas vezes melhor que a vida que eu estou vivendo. Os servos de meu pai têm mais dignidade, têm mais zelo no seu cuidar do que eu, estando aqui nessa situação. E aí ele, caindo em si, diz a palavra, tomou uma decisão. Preste atenção nesse momento. No momento em que ele estava mais aflito, mais angustiado, ele tomou uma decisão, ele fez uma reflexão, ele fez aquilo que Paulo nos recomenda: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Lançou luz para dentro da escuridão do seu ser, do seu coração egoísta. E feita essa reflexão, ele tomou a decisão de voltar. Louvado seja Deus. Quão importante é, meu amado irmão, minha amada irmã, nós entendermos que nós temos a casa do Pai para nós voltarmos. Aleluias. Quão importante é nós compreendermos que, por mais profunda que seja as circunstâncias que o pecado nos empurrou, nos conduziu, nós precisamos olhar para dentro de nós mesmos, cairmos em si, no sentido de compreender a natureza do nosso erro, a profundidade do nosso erro, e acima de tudo entender que há um Pai que está a nos esperar. E aí é muito maravilhoso, é onde eu preciso chamar você para essa reflexão. A palavra do Senhor nos afirma que quando ele voltou, o Pai estava no caminho a esperá-lo. Você e eu compreendemos, queridos irmãos, através dessa frase, dessa passagem, que o amor e a bondade do Pai não esperou o arrependimento do Filho.
Ele tomou a iniciativa. O amor foi adiante. O amor não esperou arrependimento. O amor abraçou, o amor abriu os braços e acolheu aquele filho, para que ele em seguida, nos braços amorosos do pai, dissesse: pai, pequei contra ti. Não sou digno de ser chamado nem seu filho. Me trato como um servo. Eu sei que o teu amor é tão grande, o teu cuidado, o valor de estar vivendo na tua casa é tão maior, é tão maior do que os meus anseios egoístas, que eu vivendo aqui como teu servo, eu estou vivendo bem, porque vou estar perto de ti. Louvado seja Deus. Meu querido, prestemos atenção, meditemos nisso. Muitas pessoas se afastam dos caminhos do Senhor, muitas vezes por egoísmo, por olhar somente para dentro de si, por encontrar-se magoados com alguma coisa que foi feita por alguém, por distanciar-se da palavra de Deus, olhando para o mundo, para aquilo que é oferecido lá fora. E quando tira o olhar, tira o foco de Jesus, começa a enxergar coisas lá fora que para ele são destacadas, são importantes, e se deixam levar, se distanciam dos braços amorosos do Pai. E aí, queridos, caem nos atalhos do mundo e sofrem, e se angustiam, e às vezes se desesperam, e às vezes a cauterização da mente e do coração não permite que eles voltem, porque dizem que não tem forças, dizem que já erraram, já cometeram muitos erros, e se recusam a fazer a avaliação que esse filho fez. Como era bom quando eu estava na presença de meu pai. Louvado seja Deus. Não esqueçamos, o Senhor, Ele sempre nos oferecerá uma segunda oportunidade, uma segunda chance. Louvado seja Deus. Foi assim com Pedro. O apóstolo Pedro, depois de dizer a Cristo que morreria por ele, se necessário fosse, o negou categoricamente 3 vezes. Mas o Senhor Jesus, após ressuscitar, procurou a Pedro e por 3 vezes disse: Pedro, tu me amas? Se tu me amas, apacenta o meu rebanho. Louvado seja Deus. O Senhor Jesus insistiu em chamar a Pedro, em enaltecer a Pedro, para fazer com que ele pudesse compreender que o amor do Senhor era tão grande por ele, que ofereceria uma segunda oportunidade para que o seu coração fosse aquecido, para que a sua fé fosse renovada, para que o seu amor por ele fosse aumentado, fosse ampliado, fosse pleno. E com essa segunda chance, Pedro foi o líder, liderou a igreja primitiva. O Senhor Jesus ofereceu uma segunda oportunidade a Paulo. Paulo, zeloso pela lei, mas perseguidor da igreja, olhando para a lei, perseguia a igreja, olhando em obediência ao legalismo, à lei, Paulo afligia a igreja. Mas o Senhor Jesus, o encontrando no caminho de Damasco, quando ele ia cumprir os seus propósitos perseguidores, o Senhor Jesus o abordou de uma maneira extraordinária, fez com que Paulo caísse do cavalo, porque quem persegue crente, irmão, cai do cavalo, não tem outra alternativa. E Paulo, levado cego para uma casa situada na rua direita, ficou ali recluso, sem poder, sem comer, sem beber, a refletir. E o Senhor Jesus enviou o seu servo até ele e disse-lhe: Paulo, você é para mim um servo escolhido, eu estou te dando
uma segunda chance, uma segunda oportunidade. Louvado seja o nome do Senhor. Isso é muito especial, meus queridos. Isso é muito maravilhoso, queridos. Compreender que o Senhor Jesus, ele se importa comigo, mesmo que eu esteja andando em caminhos contrários, mesmo que a minha vontade contrarie a vontade dele, mesmo que os meus anseios sejam anseios corruptos e que venham a ofender a sua santidade. O Senhor Jesus, ele está, como diz a sua palavra lá em Isaías, o nosso Deus, ele não está com a mão dele não está encolhida, o seu ouvido não está gravado que não possa escutar. O Senhor disse isso através do servo para a nação de Israel, que estava voltada para outras coisas, voltada para outros deuses, voltada para olhar numa direção que não era a direção que Deus queria que a sua nação estivesse olhando. Mas o Senhor diz: olha, meu ouvido ele não está gravado, clama a mim. A minha mão não está encolhida que não possa salvá-lo. Não, essa palavra permanece. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado e adorado seja o nome do Senhor. Fico aqui a imaginar, queridos, o cenário que estava posto lá no Gólgota. O Senhor Jesus, pendurado no madeiro, entre dois malfeitores. E ali, um malfeitor da esquerda praguejava, um malfeitor da esquerda menosprezava, um malfeitor da esquerda, ele proferia palavras de desprezo ao Senhor Jesus. Mas o malfeitor da direita dizia, até repreendendo o outro malfeitor, disse: olha, nós merecemos estar aqui, mas esse homem não merece. E voltando para Jesus, para o Senhor Jesus, disse: Senhor, lembra-te de mim. Eu estou aqui nos meus últimos momentos. Aquele homem muito provavelmente teve uma vida de desprezo às leis. Teve uma vida talvez de rebeldia. Eu não sei qual foi o seu erro, mas à luz da legislação romana, aquele homem cometeu um grande erro, porque a crucificação era um castigo que não era reservado para pequenos malfeitores, era um castigo reservado para que servisse de lição para a comunidade. Então ele, voltando para Jesus, disse: Senhor, lembra-te de mim quando estiver no teu reino. O que é que ele fez? Ele reconheceu que o Senhor Jesus era Senhor. Ele reconheceu que ele era Senhor, e era Senhor de um reino que não era um reino terreno, era um reino celestial. Ele reconheceu que o Senhor Jesus, sim, era Filho de Deus. E foi dada uma segunda oportunidade àquele homem nos seus últimos instantes de vida. Que coisa espetacular, que coisa maravilhosa. E o Senhor Jesus olhou para ele e disse: em verdade te digo que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então aquele homem, nos seus últimos instantes de sua vida, teve uma segunda oportunidade. Nunca esqueça, o Senhor Jesus, ele sempre estará disposto a te dar uma segunda chance. Não creia, não acredite na mentira de que seu pecado levará você para a morte, sem que você possa ter uma chance de arrependimento, de conversão, de transformação da sua vida. Não creia nisso nunca. O Senhor Jesus é aquele que sempre estará disposto a te abraçar como Pai amoroso. Sempre estará disposto a dizer: filho meu, tu sempre tivesse um lugar reservado no meu coração. E hoje, quando você se arrepende, e hoje quando você reconhece o seu erro, e hoje quando você está determinado a mudar a sua vida, eu te acolho em meus braços. Nunca esqueçamos, queridos, o Senhor Jesus, ele sempre terá uma segunda oportunidade para a sua vida. Nunca esqueça nisso, confie nisso. Volte para o Senhor e creia que o seu amor estará sempre na sua vida. O seu amor, o amor de Deus, estará sempre disposto a lhe dar
uma segunda oportunidade para que você, voltando para Ele, crendo no sacrifício perfeito e definitivo da cruz do Calvário, irá lhe proporcionar uma segunda oportunidade de você verdadeiramente viver uma vida com a convicção da salvação através do sacrifício e do sangue derramado na cruz do Calvário. Eu quero agradecer essa rica oportunidade, orando ao Senhor para que essa palavra encontre lugar no seu coração. A todos, fiquem com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém.